Fala, seus lindos! Aqui quem fala é o professor Douglas, professor de História. E em primeiro lugar eu queria falar para vocês que eu estou morrendo de saudade de vocês, tá? Mas em segundo lugar aí é por uma boa causa, né? Eu creio que no final de tudo isso nós estaremos juntos e Shalonau, tá bom? Eu separei a minha aula hoje para vocês em duas etapas, tá? A primeira, a gente vai falar da descoberta do fogo. E a segunda etapa, a gente vai falar sobre a Revolução Agrícola. Momento aquele ao qual o ser humano ele passa a cultivar o seu próprio alimento, tá? Mas vamos começar com a descoberta do fogo aí. Eu quero falar para vocês sobre o fogo na atualidade. Hoje... Página 182. Página 182, eu tenho um ajudante aqui comigo, né? Que alguns já conhecem, tá? É o professor Madruga. Ele está me auxiliando aí com a minha aula. Eu queria dizer para vocês o seguinte, que hoje em dia é tudo muito fácil o fogo, né? Hoje em dia você pega um isqueiro e faz fogo instantaneamente. Você pega um palito de fósforo. Então, para nós hoje é muito fácil tudo isso. Agora imagina isso há milhões de anos atrás. Lá na época dos nossos antepassados ali, tá? Para eles já era um pouco mais difícil. Eles ainda não dominavam essa técnica. Então, eles só utilizavam o fogo quando acontecia alguma catástrofe natural, alguma coisa assim, né? De uma árvore ser incendiada ou alguma coisa assim, tá? Então, para eles, nessa época, era muito difícil. Eles ainda não tinham o fogo para cozinhar os alimentos e nem para iluminar as próprias cavernas, né? Com isso, fazia com que a vida deles se tornasse difícil mesmo, tá? E até a questão assim eles dormiam um pouco, tá? Porque ali na própria caverna eles não enxergavam muito, então eles tinham que ficar atentos com os predadores. Então era um momento difícil para eles. Mas eles viram que acabou que o fogo, aquele fogo que caía nessa árvore, dessa forma natural, ele acabava se espalhando, né? Às vezes com o vento ou, enfim, o calor. Então ele começou a observar tudo aquilo, tá? E ele viu o quê? Que daria, de certa forma, para dominar esse fogo. Então, se era o calor que fazia isso, e muitas das vezes pegando em alguma coisa seca, ele notou ali que às vezes uma pedra batendo na outra poderia produzir faísca, ou até o próprio atrito da madeira, uma com a outra ali, também produzia calor. Então, dessa forma, ele acabou que dominando essa técnica. Não foi uma coisa instantânea, não foi de um dia para a noite, não foi de uma hora para outra, mas ele acabou dominando o fogo. E isso agora contribui muito para a vida dos nossos antepassados, né? Porque agora eles começam a cozinhar os alimentos, né, eles ficam mais fáceis de serem digeridos. Com a descoberta do fogo eles passam a dormir mais, até uma das explicações de que o nosso cérebro se desenvolveu ainda mais, porque agora nós temos uma boa noite de sono, tá? Uma outra curiosidade em relação a essa época e em relação ao desenvolvimento do nosso cérebro é a questão do peixe ser inserido na alimentação também dos nossos antepassados. Para quem não sabe, o peixe ele contém uma vitamina, que é o ômega 3, e o ômega 3 ajuda muito nessa questão do desenvolvimento, né? E agora para pensar, gente, como que seria a nossa vida hoje sem o fogo, né? Hoje seria praticamente aí impossível nós sobrevivermos sem essa questão do fogo. Então foi basicamente dessa maneira que o homem pré-histórico descobre o fogo, tá? E essa questão do fogo não tem muito segredo, não tem muito o que falar. Eu só queria deixar para vocês aí uma atividade, que é de qual página, Madruga? Página 183, atividade 2. Para quem não escutou aí, página 183, atividade 2, tá? Façam com carinho, respondam, não tem segredo nenhum, é tudo isso que o prof falou nesses minutos aí em relação à descoberta do fogo, é o que vai estar na atividade ali. Leiam com atenção os textos, tá? E nesse segundo momento agora, eu queria falar para vocês em relação da Revolução Agrícola. Plantar para poder ficar, né? Que é o texto da apostila de vocês aí, tá? Eu já dei uma breve explicação na sala de aula, tá? Então,
como vocês já sabem, os nossos antepassados pré-históricos, a princípio, eles eram nômades, tá? Eles não sabiam ainda dominar o seu próprio alimento, então eles tinham que se deslocar de um determinado local para o outro em busca desse alimento, né? E então ele não tinha uma moradia fixa. Eu até brinco com os meus alunos em sala de aula que dificilmente você vai ver uma representação em um livro didático ou qualquer outro tipo de livro que aborda o tema da pré-história, um ancestral em comum obeso, por exemplo. Normalmente eles sempre são meio que birquizão, né? Meio sarado, como o meu amigo Madruga aqui, que gosta muito dessa questão aí. Mas dificilmente, por quê? Porque a alimentação deles eram bem balanceadas, né? Era a base da proteína, da carne, que eles conseguiam com a caça, e era também, né, tinha o carboidrato ali, que era a questão dos cereais, porque eles eram caçadores e coletores, tá? Mas eles viviam em busca desse alimento. Conforme acabava o alimento naquela determinada região que eles estavam, eles tinham que se deslocar para outra para conseguir mais alimento, tá? Foi essa a explicação de que os nossos ancestrais se distribuíram aí pelo mundo, tá? Foi essa a explicação que eles chegaram no Brasil, que é a nossa próxima aula também, que é a pré-história brasileira. E só que assim, né, cada um tinha sua função nessa época, tá? O homem só tinha uma função, que era caçar, tá? Até alguns brincam hoje que a cabeça do homem, a formação da cabeça do homem e da mulher vem lá da pré-história, né? Que o homem só consegue fazer uma coisa de cada vez. Se ele está assistindo TV, não conversa com o homem porque ele não vai te dar atenção nenhuma, porque ele só faz uma coisa de cada vez. E a mulher faz 1001 coisas ao mesmo tempo, mas isso já é desde a pré-história. Ela cuidava do acampamento, ela cuidava das crianças, ela organizava o acampamento, ficava de olho para não ter uma invasão de predador, e também ela era uma coletora. Era ela que coletava os cereais. E nessas indas e vindas da mulher, muitas das vezes não era tão próximo do acampamento, ela começou a observar, como a mulher é muito observadora, ela observa que essas sementes desses cereais que ela coletava caíam no solo. E essa semente acabava germinando. Então a mulher, em determinado momento, ela falou: opa, peraí, se caiu a semente no solo, tá? E ela cresceu, então eu não preciso ficar me deslocando tão longe assim em busca de alimento. Eu posso plantar o meu próprio alimento no quintal de casa, tá? E assim começa, né, a Revolução Agrícola. Não foi uma coisa instantânea também como o fogo, foi acontecendo, né, em determinados lugares do planeta em tempos diferentes, e foi um processo que não foi tão rápido assim, foi lento em todos os lugares. Mas aconteceu, em determinado momento aconteceu, e o homem agora passa a dominar o seu próprio alimento, tá? Só para vocês não se confundirem, né? Homem, quando eu digo homem, eu estou me referindo à raça humana, a toda a humanidade, né? Então, eles passam a cultivar o seu próprio alimento. Então, agora eles precisavam de duas coisas para que isso fosse possível. Eles precisavam de terra fértil e eles precisavam de água, tá? Então, eles vão encontrar isso em duas regiões ali do planeta, né, muito próximas uma da outra. Uma foi às margens do rio Nilo, que é o Egito, e a outra foi na crescente fértil ali, que era entre o rio Tigre e o rio Eufrates, que era a Mesopotâmia, tá? E foram as duas primeiras civilizações a surgirem, tá, no nosso planeta. Porque ali eles começaram, foram os primeiros hominídeos ali, começaram a plantar, né? E consequentemente vieram outros e outros e outros, porque ali era um lugar propício para a agricultura. Então assim surgiram as primeiras vilas e por consequência surgem as primeiras cidades, tá? Tema esse que a gente vai abordar nas próximas aulas também. Junto com a Revolução Agrícola vem também a questão da domesticação de animais, tá? Tem um fato bem curioso, que assim não é nada comprovado ainda pela ciência, mas é uma curiosidade, que fica que de todos os animais que eles encontraram que eram domesticados naquela época e que fazia parte da alimentação do ser humano, o cachorro estava em meio a esses animais, porém não fazia parte da alimentação do ser humano.
O porquê a gente não sabe. A gente não sabe se ele era utilizado para ajudar nessa domesticação de animais, ou enfim, não dá para constatar ainda ao certo qual era a função do cachorro nessa questão da domesticação de animais. Mas é isso, galera. Eu acho que assim, por hoje é o que eu tinha para falar para vocês, tá? É a nossa primeira aula à distância. Estamos ainda um pouco nervosos com toda essa história, né? Me habituando. Creio que as próximas aí a gente só vai melhorando e aperfeiçoando, tá bom? Estou morrendo de saudade de vocês, não vejo a hora de acabar tudo isso para dar um abraço em cada um de vocês. Obrigado, pessoal. Aquele beijo. Eu